Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. No mundo terás aflições, desespero. No mundo terás aflições, desilusões, morte, câncer, cegueira, depressão. No mundo terás dívidas, diabetes, abandono, erro, falência, divórcio, carência. No mundo terás nudez, perigo, guerra, espada, esterilidade e prisão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. A riqueza nem sempre é dos prudentes e a honra nem sempre dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas no silêncio, na solidão, você desconfia e sim, você duvida que Deus te ama. Mas Ele não te prometeu te privar de tudo isso, porque nem ao seu próprio filho Ele poupou. E Jesus sabe o que é padecer aflição. No Getsemane, Ele sofreu bastante agonia e nem por uma hora os seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, a sua pele foi deslacerada e com uma coroa de espinho, a sua cabeça foi coroada. Em suas vestes lançaram sorte e Ele carregou em seus ombros o instrumento da sua própria morte. Seu corpo em chagas foi moído como um vaso nas mãos do oleiro. E Ele foi erguido, pregado, crucificado no vil madeiro. O ar entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido pela eminente asfixia. Ele levou consigo toda a dor da humanidade, com todos os seus desgastes. E como filho, Ele clamou: Pai, meu Pai, por que me desamparastes? E morrendo assim, de maneira dolorosa, Ele entregou ao Pai seu Espírito, cumprindo a missão de morrer por todos nós. Somente um grande amor é capaz de uma grande entrega. Ele não nos prometeu que não teríamos aflições, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus sendo crucificado. Olhe de novo e a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro e veja Jesus ali deitado. Olhe de novo e o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo e Ele não estará mais lá, pois em breve virá nos buscar. Filho amado, igreja amada, foi, é e sempre será por você, para que você tenha vida, qualidade de vida e vida com abundância. Tudo isso porque Deus te ama. E você pode confiar no amor dele para todo o sempre. Você pode aplaudir a Jesus nessa hora?
Obrigado. Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz. Hoje, na simbologia, do calendário cristão, nós estamos findando aí a Semana Santa. A data que representa a maior prova de amor de alguém que já pisou na face da terra. A maior prova de amor que alguém que conviveu entre os homens poderia ter feito. E hoje, no terceiro dia, representa ainda mais a ressurreição de Cristo. A vitória, a maior vitória de Cristo, que foi a vitória sobre a morte. A morte de Cristo veio para nos redimir dos nossos pecados. Ela veio para nos dar acesso diretamente ao Pai. Quando Jesus proclamou que tudo estava consumado, o véu do templo ele foi rasgado. E aquele acesso que somente era permitido ao sumo sacerdote foi dado a mim, a você, de podermos ter ligação diretamente com o Pai, de podermos sermos chamados filhos de Deus. Então repita comigo, não precisa falar em voz alta. Se você quiser repetir aí na sua mente, com o seu coração, você pode dizer: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então, a passagem, o texto que eu vou utilizar aqui nessa manhã, a mensagem que Deus durante essa semana colocou no meu coração, ela está lá em Lucas 24. Lucas capítulo 24, do verso 13, a partir do verso 13. Vai ser rápido, tá certo? Daqui a pouco todos nós estaremos aí no nosso almoço de Páscoa com os nossos familiares, as crianças aí se entupindo de chocolate, né? E os pais preocupados. Vai ser com anestesia, daqui a pouco você vai ver, já passou, vamos embora. Todo mundo encontrou? Eu vou ler aqui porque pode ser que a minha versão aqui seja diferente, certo? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Só um pouco de atenção nessa parte, certo? Nesse versículo. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia ademais, adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Vou passar. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e com Jesus foram reconhecidos por eles quando partiu o pão. Senhor, usa-me como canal de bênção, que eu possa transmitir a Tua palavra, a Tua sabedoria e não o meu entendimento, Senhor. Que o Espírito Santo esteja me capacitando e que aqueles que aqui estão, assim como eu, possamos ter o coração queimando quando ouvimos a Tua palavra e os olhos e os ouvidos atentos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Bem, irmãos, discorremos sobre o texto. Nós vamos falar aqui a respeito da ressurreição, da importância da ressurreição. É fato que a ressurreição, ela é incontestável. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é incontestável. Porém, não é um fato do qual está livre, certo? De contradições, de pessoas que venham, de contradições não, desculpa, essa não é a palavra, de antagonismo, de alguém que fale contra, que venha dizer que isso não existiu. Já na época de Jesus, dentro da própria Bíblia, da palavra de Deus, nós vemos relatos de judeus e fariseus que afirmaram que os próprios discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo do sepulcro, certo? E dentro da história, nós podemos ver vários indícios de que querem destruir, certo, o fato de Jesus ter ressuscitado. Alguns historiadores, algumas pessoas afirmam que ele somente desmaiou na cruz, que ele não morreu. Como o sepulcro não é, como nos dias atuais, um buraco onde se joga terra em cima, ou um local onde você vai colocar alguém trancado dentro de um caixão, eles afirmaram que Jesus apenas desmaiou na cruz e no que ele foi enrolado em lençóis e colocado dentro do sepulcro, depois que ele se recuperou, ele levantou e saiu do sepulcro. Essa é uma das versões. Outros afirmam, a outra versão, que afirma que as mulheres que foram no primeiro dia da semana foram no sepulcro errado. Mas o que eu quero evidenciar aqui para vocês é que todo fato, seja ele histórico, certo? Precisa de evidências. Todo historiador, ele trabalha com evidências para poder corroborar, para poder afirmar aquela tese dele. Então, Jesus,
ele aparece para as mulheres. Há vários relatos que Jesus aparece depois que ele ressuscita. Ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece a 7 discípulos à beira do mar. Ele aparece aos apóstolos sem a presença de Tomé. Ele aparece aos apóstolos com a presença de Tomé. Ele aparece a 500.000 pessoas. Ele aparece a Paulo no caminho de Damasco. Ele aparece a Pedro na ilha de Patmos. E uma coisa que até hoje é intrigante, que não há relato na Bíblia e não há nenhum relato dentro da história. O porquê o Império Romano não fez nada que pudesse acabar com a afirmação da ressurreição de Cristo. Seria muito fácil para a época, para o imperador romano ou para quem governasse, naquela época a terra de Israel, simplesmente, se Jesus não tivesse ressuscitado, ter pego o corpo de Jesus e ter feito um desfile pelas ruas de Jerusalém e mostrado que realmente ele estava morto. Mas vocês lembram que os próprios guardas que estavam no sepulcro de Jesus afirmaram que não sabiam dizer onde estava o corpo de Jesus, porque os anjos fizeram que eles adormeceram. Então imaginem, além do poder de Deus, o temor que Roma teve diante do poder de Deus. Porque mesmo não crendo em Deus naquela época, não conhecendo a palavra de Deus, eles reconheceram o poder de Deus para a vida de Jesus, diante da ressurreição de Jesus. Nem mesmo os fariseus também, não há relato. O único relato que tem da contestação dos fariseus é que eles dizem que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, mas nunca procuraram provar isso. Então, dando continuidade, tendo discorrido para vocês sobre isso, falado sobre isso, a ressurreição de Jesus, ela poderia ser a maior farsa da história ou o fato mais importante da história. O fato mais importante da história. Está dando para ouvir? Vocês estão compreendendo? É falta de costume, certo? De lidar com o microfone, então qualquer coisa é só fazer um sinal aí que eu corri. Tá certo? Obrigado. E dentro disso, nós podemos observar 3 fatos. Só um instante. Diante da ressurreição. A importância da ressurreição de Cristo. As evidências da ressurreição de Cristo, como eu já falei, que ele aparece para os discípulos, que não há contestação. E, por último, o impacto da ressurreição de Cristo. Tanto naquela época, na vida dos discípulos, como na nossa vida. Com a ressurreição de Cristo, a igreja fica de pé. A igreja fica de pé. Não em muros, não física. Mas quando Cristo, ele morre no primeiro dia, no segundo dia, os discípulos estão desamparados, estão sem esperança. No segundo dia, representado aqui no nosso calendário como sábado de aleluia, os discípulos não tinham mais esperança, mais vontade, mais ânimo de propagar o evangelho de Jesus Cristo, de falar sobre Jesus. Se vocês prestarem atenção, no verso 17, Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vamos lembrar que esses dois estavam no caminho de Emaús. Estavam saindo de Jerusalém. E os outros discípulos, os apóstolos, estavam escondidos, com medo.
com medo de serem identificados como cristãos. Mas a partir do momento que a ressurreição de Jesus é comprovada, que eles veem que realmente o Cristo ressuscitou, esse medo acaba. Então é por isso que a igreja fica de pé, porque ali realmente começa o ministério dos apóstolos. Ali acaba o medo, ali acaba a vergonha, não se tem mais medo dos açoites, da prisão, não se tem mais vergonha de propagar o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo, porque com a ressurreição de Cristo, eles realmente viram que a vida eterna, aquilo que realmente Cristo veio para transmitir, que veio para nos dar aqui na terra, é verdade. Então toda a incerteza vai embora. A ressurreição de Cristo, então, se torna a base da igreja cristã. Nós não testemunhamos acerca de um Deus morto. Nós testemunhamos acerca de um Deus que está vivo. Em todas as religiões que ainda podemos identificar aqui na terra, né? Se você procurar e for no túmulo daqueles que são os ícones dessas religiões, você vai encontrar o túmulo, e se levar pesquisadores lá, você vai encontrar evidências de que os corpos realmente estiveram e ainda estão lá. Isso não acontece no sepulcro de Jesus. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. O túmulo de Jesus, ele foi aberto de dentro para fora e não de fora para dentro. Em qualquer túmulo que você for hoje, você tem que abri-lo de fora para dentro, porque não há poder hoje no mundo que possa abri-lo de dentro para fora, assim como Deus fez com seu Filho Jesus. Pela ressurreição, os nossos pecados são perdoados. A morte de Cristo já fez isso, mas a ressurreição é como se fosse apenas uma nova confirmação. É como se você hoje fosse assinar um contrato e tivesse que reconhecer firma. Você assina o contrato já estava assinado. A morte não teria mais poder como você, mas quando você reconhece firma lá, quem já fez isso, é uma nova confirmação de que aquele contrato tem uma validade especial. Então a ressurreição, ela vem fazer isso. A nossa fé com a ressurreição é baseada em um sólido fundamento. A nossa pregação é frutífera e eficaz por conta da ressurreição. O nosso testemunho é verdadeiro. A nossa alegria não está só nessa vida, mas também na vida vindoura, na vida eterna, por conta da ressurreição de Cristo. Nosso último endereço não é a sepultura. A morte não tem a última palavra, por conta da ressurreição de Cristo. Por conta da ressurreição de Cristo, os mártires não morreram em vão. Por conta da ressurreição de Cristo, o rompimento de fronteiras dos missionários não é em vão. A ressurreição de Cristo, primeiro, causou um impacto psicológico naquela época nos apóstolos, nos discípulos e nos apóstolos que estavam tristes. Porque causa uma mudança de mente daqueles que estavam tristes, desanimados, e os tornaram novamente vivos para propagar novamente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a ressurreição de Cristo também causa um impacto sociológico, social.
É por conta da ressurreição de Cristo que hoje nós temos acesso ao Evangelho. É por conta da ressurreição de Cristo que hoje eu, você, o japonês, o indiano que mora na Índia, nos confins do mundo, o índio que mora no Amazonas aqui, certo? Seja onde estiver, ele pode ter acesso ao Evangelho de Cristo. Porque quando Cristo ressuscitou, que ele foi ascender aos céus, ele determinou que o Evangelho fosse pregado em todo mundo e a toda criatura. A partir de então, a palavra de Deus era de direito exclusivo do povo de Deus, dos judeus. A partir da ressurreição de Cristo, quando há confirmação, quando o fogo começa a arder de novo nos discípulos e nos apóstolos, ele ordena que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo e a toda criatura. E é por isso que hoje, eu, você, todos os demais e aqueles que ainda não têm, poderão ter acesso à palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E saber que nós louvamos, nós adoramos um Deus que está vivo, que venceu a morte e que há esperança tanto aqui como na vida eterna. Além disso, a ressurreição de Cristo causa um impacto pessoal. Como eu li aqui no verso 17, eles estavam entristecidos. Mas a palavra também diz que quando Jesus se aproximou dos dois discípulos que iam para Emaús, que estavam no caminho de Emaús, eles não o reconheceram. A palavra usa, uma simbologia de que os olhos deles permaneceram fechados. Fisicamente, não seria possível, que eles estavam andando e teriam que enxergar para onde estavam indo, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. O que é que acontece quando nós tomamos o real conhecimento do poder de Cristo na nossa vida, da ressurreição, que realmente Ele está vivo? Os nossos olhos se abrem. Como lá na frente, quando eles convidam Jesus para ficar com eles, e Jesus durante o caminho, durante 11 quilômetros, Jesus ia falando para os dois discípulos que estavam cegos naquele momento, espiritualmente, sobre tudo que os profetas, e o texto fala todos os profetas falaram a respeito do Messias. Durante 11 quilômetros, Jesus andou com eles e falou para eles sobre a palavra de Deus. Quando eles convidam Jesus para permanecer com eles no povoado, e Jesus senta e parte o pão, depois deles terem ouvido sobre a palavra de Deus, os olhos deles se abrem. Eles reconhecem Jesus. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Com a fé, nós reconhecemos Deus. Deus se torna íntimo. Jesus Cristo está conosco. Nós não somos mais escravos, afastados. Nós somos irmãos de Cristo e filhos de Deus. E somente a palavra de Deus, o ouvir de Deus, o examinar as escrituras, o estudar, é que vai fazer com que os nossos olhos estejam abertos para que nós possamos reconhecer Deus em toda situação. Veja só, eles estavam andando pelo caminho entristecidos. Emaús era uma cidade que ficava voltada para o ocidente. O ocidente naquela época era representado pelo lado que o sol se põe. Era o lado da escuridão, era o lado da falta de esperança,
era o lado do problema, porque a luz do dia era que fazia com que enxergassem adiante, enxergassem longe, que tivesse esperança de um dia chegar. E Jesus foi com eles. Eles estavam desistindo. Para eles ali, o ministério tinha acabado na Sexta-feira Santa. Mas quando os olhos deles se abriram, eles falam: mas o nosso coração, de certo, o nosso coração não ardia quando ele falava sobre a palavra de Deus para a gente. E reconheceram Jesus. É outro impacto que a ressurreição de Cristo, quando nós tomamos real conhecimento da importância da ressurreição de Cristo na nossa vida, ele causa, é o arder do coração. Primeiro você reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador. Por consequência, você reconhece Deus como Pai e se torna filho de Deus. Depois o nosso coração arde pela palavra de Deus. Arde para estar na presença de Deus. Arde por estarmos vivendo pelo exemplo de Cristo. Não há mais peso. Vir para a casa de Deus é um alento, é uma alegria. Estudar a palavra de Deus é um alento, é uma alegria. E por terceiro, e para encerrar, vocês vão observar lá no verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando eles falam com Cristo, já está tarde, vai escurecer, a noite é perigosa, não conseguimos reconhecer os perigos durante a noite. No meu trabalho, nós falamos que a escuridão ela pode ser uma aliada e pode ser uma inimiga. Depende de como você consegue conversar com ela. Então já era tarde. Porém, quando o coração deles queimaram, quando seus olhos se abriram, quando eles tiveram a certeza de que Jesus Cristo havia ressuscitado, que a esperança retornou ao coração deles, eles não tardaram, eles não tiveram medo. E é isso, outro impacto que a ressurreição de Cristo causa na nossa vida. É a vontade de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa a hora, não importa onde, não importa como, não importa as dificuldades, você vai propagar o Evangelho, seja por palavras, seja por seus atos, seja em oração. Você pode propagar o Evangelho de Jesus Cristo pelo exemplo, né? Eu já ouvi uma frase que diz: a maior Bíblia que alguém pode ler é a sua vida, é a minha vida. Porque não adianta a hipocrisia do discurso e do não agir. Não adianta eu estar aqui agora pregando para vocês e quando eu sair ali fora, os meus atos falarem diferente. Mas esses discípulos, eles não temeram. A única coisa que eles queriam nesse momento, independente da distância, 11 quilômetros, quem já correu 11 quilômetros aqui ou andou 11 quilômetros, não precisa levantar a mão, certo? Sabe que é uma distância grande a ser percorrida. E à noite, sem iluminação, demora mais, porque você tem que tomar cuidado. Mas eles não pensaram nisso. Nós sabemos aí que a região de Israel era uma região que, naquela época, ainda tinha animais selvagens à solta. Eles não pensaram nisso. A única coisa que os dois discípulos queriam naquele instante era poderem voltar para Jerusalém e contar que Jesus tinha ressuscitado, que era verdade, que todas as coisas que os profetas falaram durante as suas vidas, todas as coisas que Jesus tinha falado para eles mesmos, que era necessário que ele fosse entregue,
que era necessário que ele morresse e que era necessário que ao terceiro dia ele ressuscitasse, tinha se cumprido. Tinha se cumprido. Então, a ressurreição de Jesus Cristo estar vivo, causa esse impacto na nossa vida. Quando realmente nós estamos em comunhão com Cristo, quando realmente nós estamos observando a palavra de Deus, com os nossos olhos atentos, não há temor e há pressa de propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. A ressurreição de Cristo é impactante, como foi naquela época, ainda é hoje na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então nós não podemos deixar que as pessoas que ainda não têm conhecimento do Evangelho e que Jesus Cristo é ressurreto, é vivo, nós não podemos deixar que essas pessoas ainda fiquem nessa cegueira, assim como estavam os discípulos que estavam no caminho de Emaús, assim como estavam os discípulos que estavam escondidos por medo, porque naquele momento eles acreditavam que tudo tinha acabado na Sexta-feira Santa. Então não vivamos na Sexta-feira Santa. Não vivamos na Sexta-feira Santa. Jesus, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ele venceu a morte. Dizem que a morte é o rei dos temores. É o que nós, como seres humanos, tememos mais em nossa vida, é a morte, porque para ela não há solução. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o Rei dos Reis. Então, se Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da morte. Ele venceu a morte. Que essa palavra possa ser viva e eficaz no seu coração e na sua mente. Que essa semente possa ter sido plantada em terra fértil. Que ela possa germinar e gerar bons frutos.